Oi, povo! Meu nome é Natiele Kintner e, como eu prometi para vocês, eu vim contar um pouquinho da minha trajetória como intercambista aqui na Europa. Na realidade, tudo começou uns 7 anos atrás, quando eu me mudei do Brasil para Irlanda. Então, eu passei por Irlanda, fiquei lá por mais ou menos 2 anos e meio. De lá, me mudei para Espanha e da Espanha estou atualmente aqui em Portugal. Então, eu vou contar para vocês como foi um pouquinho desse processo e o que mudou de lá para cá, principalmente com questão de documentação, que eu acho que Portugal foi o país que eu mais sofri com relação à documentação. E eu sempre fui um pouco azarada. Tem gente que dá muita sorte, que as coisas fluem muito bem. Infelizmente, para mim, desde a Irlanda, eu sempre tive um pouquinho mais de problema para organizar a documentação e para ter os vistos e tudo. Para mim, por algum motivo, sempre demorou um pouquinho mais. Então, eu vou contar para vocês como foi o meu passo a passo em cada país. O primeiro país que eu escolhi para fazer intercâmbio foi na Irlanda. E eu acho que o caminho mais comum para brasileiros lá é o visto de estudante, que foi o visto que eu fui, porque você já o processo ele costuma ser mais claro, apesar de ser muito burocrático, o sistema ele costuma funcionar melhor do que nos outros países que eu passei. E você chega lá já sabendo o tipo de visto que você vai ter, o que facilita muito. A única coisa é que eu acho que atualmente lá a questão da residência permanente está um pouco mais difícil, não sei ao 100%, tá? Mas pelo menos na minha época, a residência permanente era mais difícil do que em outros países. E muita gente acaba sempre renovando aquele status temporário, sabe? Que era o que eu estava fazendo lá. Então chegou um tempo que eu acabei pensando, não quero mais morar aqui. Eu acabei saindo da Irlanda muito por conta do clima. Então, quando você escolhe fazer um intercâmbio, eu acho que você tem que avaliar muito se aquele clima combina com você. Tem muita coisa por trás. Eu gravei vários vídeos falando sobre o meu intercâmbio na Irlanda, questão de valores e como foi um pouco mais aprofundado esse processo lá para o YouTube. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também na bio, na descrição. Quem quiser ir lá assistir, vai estar mais detalhado tudo lá. E o segundo país que eu fui foi a Espanha, onde eu morei em Madrid. Então, na Irlanda eu morava em Dublin e eu fiz esse intercâmbio de língua inglesa lá. E depois, quando eu mudei para a Espanha, eu também fui como estudante, mas aí fui como estudante de língua espanhola. E na minha época estava muito difícil a questão de vistos lá, e para renovar e tudo, era muita burocracia. Eu também tenho vídeos no YouTube falando um pouco mais sobre o meu intercâmbio lá, depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que já tem muita coisa que eu não lembro, já fazem muitos anos, mas assim, eu lembro que era muito mais complicado. E hoje em dia é um dos países mais abertos para brasileiros é a Espanha, né? Que na realidade ele tem essa vantagem pelo idioma. E eu andei pesquisando sobre os acordos ibero-americanos que existem e que eles fazem o caminho ser um pouco mais fácil, principalmente para nós brasileiros. Tanto que depois que eu saí de lá, acabou mudando a lei e até a questão da cidadania ficou mais fácil. Então, hoje em dia, em princípio, pelo que eu sei, depois de 2 anos que você tem a residência legal na Espanha, você já consegue aplicar para o seu passaporte europeu. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar em 2 anos, porque depois que você aplica, pode ser que demore mais tempo. Pode ser, tem gente que me falou que esperou mais um ano, depois tem gente que falou que esperou mais dois, tem gente que falou que veio muito rápido. Então é por isso que eu digo, às vezes a questão dos vistos vai muito da sorte de cada um. E eu já vou chegar nessa parte. Por quê? Aqui em Portugal aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Então, depois da Espanha, eu me mudei para Portugal por conta de um trabalho que eu tinha encontrado aqui. Vim para passar só 2 semanas e me apaixonei pela cidade e acabei ficando, porque naquela época também a questão de visto estava mais fácil aqui em Portugal do que na Espanha. Então eu falei, não, vou ficar por aqui, me legalizar aqui, tal, tal, tal. Quando eu mudei para cá, passou uns 3 meses, mudou tudo. A lei mudou completamente aqui em Portugal. Existia o CEF, e daí estava passando, foi passado a transição para a AIMA, que é os órgãos responsáveis pelos imigrantes. Se eu estiver falando alguma coisa errada, quem tem mais entendimento na área pode me corrigir também, porque eu estou falando a minha experiência, tem coisas que eu não sei a 100%. E eu, honestamente, tem muita gente que não entende esse processo, porque está tudo tão confuso aqui em Portugal nesse momento, que a gente não sabe direito o que está acontecendo. Tem advogados que não entendem direito o que está acontecendo, que inclusive eu passei por dificuldade até com advogados por conta disso, porque ninguém sabia direito o que se passou. Desde que o CEF mudou para a AIMA, virou tudo uma confusão, as regras ficaram mais rígidas e tem uma maior pressão política sobre a imigração, enfim. Estão barrando muita gente de entrar.
Então, o que eu digo para vocês, de toda a minha experiência, de todos os meus anos morando nesses países? Hoje em dia, se você quer vir para a Europa e é brasileiro, eu indicaria você ir para a Espanha. Eu não indico mais você vir a Portugal nesse momento, porque nesse momento eu acho que nem tá tendo como você vir se você quer entrar como eu entrei, que é com visto de trabalho, eu acho que tá mais difícil. Enfim, é basicamente isso. Eu acho que com tudo isso eu aprendi. Na Irlanda era burocrático, mas era mais organizado, 1000 vezes mais organizado com comparação com aqui, mas mais difícil de conseguir tudo, né? Na Espanha, eu senti um país mais assim preparado para os imigrantes, principalmente agora. Agora tá, acho que muito melhor, principalmente para nós brasileiros. E Portugal, mesmo chegando com visto de trabalho, eu demorei 3 anos para pegar o meu cartão de residência. Eu fui pegar meu cartão de residência só agora. E por que eu falei antes que às vezes eu dou azar? Porque assim, Portugal tá sem critério nenhum, na minha opinião. Porque teve gente que chegou depois do que eu, aplicou depois do que eu apliquei e recebeu a residência antes do que eu recebi. Sem critério nenhum, sabe? Não tinha motivo para isso. Eu acho que eles deveriam seguir a ordem, mas tá tudo tão desorganizado que tem gente que eles extraviaram o cartão de residência. Eu tenho amigos que o cartão de residência foi parar até em outras partes de Portugal. Então, assim, bem complicado, sabe? Então, por isso que nesse momento, se vocês querem o meu conselho como intercambista e alguém que já passou por esse perrengue várias vezes, se você quer uma porta de entrada para a Europa, eu diria que agora o momento seria Espanha. É um país que eu indico para quem sempre me pergunta, eu não indicaria mais Portugal nesse momento. Ah, Nath, mas você vai continuar em Portugal? Vamos ver. Em princípio, sim. Vocês sabem que eu sou uma Dora Aventureira, então vamos ver para onde o mundo vai me levar. Mas gosto muito de Portugal, amo o clima daqui, a cultura portuguesa, enfim, eu acho que eu me encontrei aqui, então de uma forma ou outra eu quero fazer dar certo, mas eles complicam um pouco a nossa vida, para ser bem sincera com vocês. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria vir contar. Eu tenho vídeos mais explicativos sobre preços e tudo que eu vivenciei na Espanha, lugares que morei lá e na Irlanda também. Então, para quem quiser seguir o meu canal, eu vou deixar aqui, a Dora Aventureira. Eu não posto muita coisa lá já tem um tempo, mas eu prometo para vocês que vou voltar a postar, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de como é a vida aqui. E se vocês quiserem alguma ajuda com algo que eu possa ajudar, fiquem à vontade para me mandar mensagem. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho como está a situação em cada país agora e ajude vocês de alguma forma. Era isso. Um beijo!